Então, eu refiz o gráfico de um jeito mais decente, agora ficou bonitinho, está bem organizado, e a gente tem essas três posições, respectivamente a posição azul, respectivamente a posição verde, e meu objetivo agora é discutir com vocês, matematicamente e principalmente fisicamente, o que acontece nessas três posições. Então eu vou recordar a vocês, mesmo que ainda não tenha ficado muito claro, fique tranquilo, porque isso vai ficar claro, senão eu não me chamo William Maluf. Deixa comigo, confia em mim, respeita a minha história, vem comigo. Olha só, como é que a gente calcula o funcional π? O funcional π é calculado pela soma da energia potencial elástica com o trabalho. O teorema do funcional π diz que, para um sistema mecânico conservativo, uma posição de equilíbrio da estrutura corresponde a um ponto cuja derivada do funcional é nula. E isso é que eu quero te explicar. Matematicamente, essa é a condição para que haja uma posição de equilíbrio do sistema. Veja, o sistema pode ter várias posições de equilíbrio. Esse sistema que eu estou te mostrando, ele tem pelo menos 3 posições de equilíbrio. Então, estruturalmente, quando a gente tiver que calcular a posição de equilíbrio, principalmente através do teorema do funcional π, você vai calcular o funcional π e vai derivá-lo parcialmente em relação a cada grau de liberdade e aí igualar a zero. Então, nessa notação, essa é a derivada parcial, né? Esse D estilizado aqui, que a gente chama de del. Esse é o funcional. O X é o grau de liberdade. O I é porque são vários graus de liberdade. O sistema pode ter vários graus de liberdade e a gente iguala a zero. PE é a sigla para a posição de equilíbrio. Então, eu te convido a analisar mais uma vez essa situação aqui da bolinha azul. Você percebe que qualquer pequeno desequilíbrio externo, o sistema vai procurar outra posição de equilíbrio, ou seja, a bolinha vai cair para a esquerda, vai cair para a direita. E outra coisa, essa bolinha não vai retornar para a posição de equilíbrio inicial. Então você não quer que um sistema seu, uma estrutura de sustentação, tenha esse tipo de equilíbrio. E aí vem uma questão fundamental que nós professores temos tentado cada vez mais de unir as disciplinas, de fazer com que o curso seja integrado, porque normalmente eu pergunto para o aluno, e aí, para que serve cálculo 1? Aí o cara me responde, para fazer cálculo 2. Fala, como assim? E que serve cálculo 2? Para fazer cálculo 3? Não. As matérias têm uma correlação e a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa fazer uma integração desses conceitos. Quando a gente está falando sobre derivada, a gente está falando sobre a inclinação da reta tangente naquele ponto. O que significa uma derivada ser igual a zero? Isso significa dizer que a inclinação da reta tangente naquele determinado instante é igual a zero. Então, de novo, olhem para o equilíbrio da bolinha azul. Se você tivesse que classificá-lo entre 3 possibilidades, é uma posição de equilíbrio estável, uma posição de equilíbrio instável ou uma posição de equilíbrio indiferente. Você vai perceber que nessa situação é uma posição de equilíbrio instável, porque a gente não sabe para onde que ela vai caso tenha uma pequena perturbação no sistema. Entretanto, se a gente analisar a bolinha verde, vocês vão perceber que também nesse ponto a inclinação da reta tangente é igual a zero. E eu classificaria como sendo um equilíbrio estável, porque qualquer pequeno desequilíbrio externo, qualquer perturbação que tiver no sistema, provavelmente essa bolinha não vai sair daí. Ela vai ficar bem estável, bem acomodada. E para a gente finalizar, ao analisarmos o caso da bolinha laranja, percebam que qualquer perturbação, qualquer desequilíbrio externo é indiferente, porque a bolinha vai ficar sempre no mesmo nível energético. E essa situação de platô também se configura uma situação na qual a inclinação da reta tangente nesse ponto é nula. Por isso eu justifico mais uma vez, caso vocês queiram calcular a posição de equilíbrio de um sistema, calcule o funcional U mais W, pegue o funcional, derive parcialmente em relação a cada grau de liberdade e iguale a zero. Ao fazer isso, você está calculando a inclinação da reta tangente naquele ponto específico. E aí, se eu imaginasse que o sistema tivesse alguns graus de liberdade, por exemplo, nesse caso, eu teria 3 posições de equilíbrio. E é importante que você classifique cada uma dessas posições de equilíbrio. E matematicamente, a gente pode fazer a seguinte abordagem. Eu derivo novamente o funcional em relação ao grau de liberdade e caso isso seja maior do que zero, significa que eu tenho um equilíbrio do tipo estável, ou seja, é um ponto de mínimo. Se eu fizer a segunda derivada parcial em relação ao grau de liberdade e ele der menor do que zero, significa que eu estou trabalhando com um ponto de equilíbrio instável, ou seja, um ponto de máximo. Por sua vez, se eu fizer esse cálculo e aí ele der igual a zero, significa que é um ponto indiferente, também chamado de ponto de Sela.
Ô, gente, e eu sei que muitas vezes quando a gente trabalha só com a parte matemática, fica um pouco abstrato, mas isso é importante, que a gente tenha esse embasamento, esse estofo matemático para suportar o entendimento que virá na sequência. Então, eu vou propor um exercício agora e eu vou ilustrar isso matematicamente. Tenho certeza que eu prometi, vou cumprir. Tenho certeza que isso vai ficar bem mais claro para vocês. Então, saca só o exercício que eu vou fazer na sequência.